Minha pergunta é, dando voz aqui às críticas que o próprio governo fez ao longo do ano, há dois fatores que ele atribui como que dificultam o cumprimento do orçamento. Primeiro, é o fato de ser muito engessado, de ter ali os gastos, talvez 90% dos gastos praticamente já comprometidos e pouca margem para o governo fazer aquilo que ele julga ser mais interessante. E o outro ponto é justamente a interferência do Poder Legislativo na execução desse orçamento, com a elaboração das suas emendas e dominando aí boa parte, né, como o governo disse, sequestrando parte desse orçamento. Eu queria saber, na sua opinião, como que a gente chega ao final desse ano de 2024? A gente chega ao final de 2024 com essas funções bem divididas, bem organizadas, as atribuições de cada um, ou a gente chega no final de 2024 pior do que a gente começou, até com uma interferência aí do próprio STF em relação a esse tema, e a gente continua como população sem saber de fato quem executa o orçamento, quem propõe o quê, se o legislativo tem ou não tem responsabilidade fiscal na hora de propor seus gastos e suas propostas e suas emendas. Maurílio, bom dia para você, sempre bom te ver, sempre na maior elegância, gosto de ver isso. Obrigado. Meu caro, a estrutura da divisão dos poderes do Brasil parece aquelas peladas de aluno de quinta série, que é todo mundo onde a bola tá, até o goleiro tá no meio desse imbróglio. Todo mundo correndo atrás da bola e não existe posição definida para nenhuma posição. Só para você imaginar, eu faço uma digressão aqui, esse final de semana o Supremo Tribunal Federal ordenou que os preços do cemitério da cidade de São Paulo voltassem a ser os preços antes da privatização. Quer dizer, se a gente tem isso, essa arbitrariedade por parte do Supremo Tribunal Federal, que não tem mais o que fazer da sua vida, eu sei, a gente começa falando dessa base. Obviamente que não faz nenhum sentido, né, o Brasil ter uma estrutura em que um sistema presidencialista tem quase 20% do gasto na mão, 19% do gasto público, a execução do orçamento, está na mão do Congresso Nacional. Quer dizer, esse é um valor tão grande. O país que tem a segunda maior oneração do gasto por parte do parlamento é a Alemanha, e é 9%. Né? E existem maneiras muito mais flexíveis de fazer isso, que não é através de emendas parlamentares, emenda de bancada e toda essa opacidade. Quer dizer, isso, na realidade, é uma excrescência, é um jabuti, é algo que não faz sentido, jabuticaba brasileira. Então, quando a gente olha esse imbróglio no meio de campo, a gente tem grandes dificuldades. Agora, o governo reclamar que grande parte do orçamento é engessado, foi exatamente esse governo que ajudou, esse governo anteriormente, né, o PT, o Lula, a Dilma, que ajudaram a criar essas regras que engessaram os gastos. Foram eles que promoveram educação, promoveram saúde como gastos importantes, que são gastos importantes, e que resolveram engessar como eles são executados para sempre gastar mais, sem ter nenhuma condição de tomada de decisão baseado em necessidade. Quer dizer, é muito estúpido fazer uma regra dessa. Agora, se o governo está achando que está difícil, é muito fácil resolver o problema. Propõe uma medida de mudança e isso vai ter que mudar a Constituição. Vamos lá, vamos votar, é uma PEC, vamos fazer isso. Só que o governo não se atreve a fazer isso. Por quê? Porque grande parte do gasto engessado está com educação e saúde, que tem um impacto social grande na sua própria bancada. E isso é algo que eles não querem mexer nesse vespeiro. Então a gente fica com essa desculpa, é uma desculpa esfarrapada, que, mas educação e a saúde. Educação e saúde são gastos, e eles têm que ser realizados, sim, porque são gastos importantes. Mas eles têm que ser observados dentro de uma necessidade. O Ministério da Saúde sempre tem despesas que não são incorridas no final do ano, porque tem essa história de ter o gasto determinado com piso constitucional. Quando seria muito mais objetivo você ter uma capacidade da área da área econômica, fazer uma proposta de orçamento, combinar o jogo com o Congresso e executar
conforme a necessidade, né? Nenhum tipo de organização no mundo tem que ter gasto de X% com alguma coisa. Tem que ter se for necessário. E a gente acaba criando um engessamento dentro do orçamento que acaba necessitando de mais gastos vindo de outras áreas. Além do fato da confusão. Imagine 39 ministérios distintos para você ter uma maneira de agraciar todo mundo com orçamento próprio. Quer dizer, é impossível de executar o orçamento brasileiro. Essa que é a realidade. Ou a gente se torna sério com relação ao fiscal, ou a gente se torna sério com a divisão dos poderes entre os três poderes, né? Porque tem um metendo a colher na panela do outro o tempo inteiro. E, na verdade, é muito mais o legislativo e o judiciário metendo a colher no executivo do que o executivo necessariamente metendo a colher nos outros. Isso é uma realidade que a gente precisa levar em consideração. Só o fato de ter parte expressiva, 20% do orçamento que é executado pelo parlamento, é algo inédito na história do mundo.